Olá, boa noite. Olha eu aqui de novo, de volta, depois de alguns meses sem ter live de um defeito de cor. Hoje é, hoje foi, na verdade, um dia bem grande, bem cansativo, mas a gente está aqui para fazer esse trabalho literário, andar e para frente. Hoje nós vamos receber duas convidadas muito especiais. A Liliane já entrou, que é uma das nossas convidadas. Logo, logo a gente tem a nossa outra convidada. Eu já vou aceitar a solicitação para ela entrar aqui comigo e me fazer bastante companhia. Boa noite, Harrison, que bom que você veio. Boa noite, Luana. Olá, amiga. Como é que você está? Olá, boa noite. Boa noite. Quanto tempo a gente não se fala? Quanto tempo? Tudo bom? Tudo bom, Lili? Estamos Tudo aqui bom? esperando a Mila, né? Que daqui a pouco ela deve estar entrando aí também. Isso aí, Ó, já entrou. Já entrou. já entrou. Ótimo. Boa noite. Boa noite, Harrison. O Harrison, Harrison está de manhã cedo comigo na leitura compartilhada e à noite na live. Harrison é um Um indivíduo que parceiro, não pode faltar. Ele não um pode faltar. amigão. É um Isso amigão, aí. né? A Mila tá chegando devagarzinho, foi efeito especial e tudo. Você tá vendo? Eita. Ah, pronto. Valeu a pena, tanto o efeito especial. Olá, estou aqui ajeitando o espaço. Não tem problema, não tem problema. Todas lindas e maravilhosas para a live, quinta live de um defeito de cor, gostei de ver. Todo mundo bonito. Olha ali, hoje eu vim de preto, ó, bem básica, exceto pelo turbante. Tá linda. Obrigada, meu amor. Estamos todas. Estamos todas. Tá Estamos linda, todas. Lila. Olá, minha gente. Olá, Camila. Lila, Boa você consegue ouvir noite. a gente perfeitamente? Vocês conseguem me ouvir? Consigo, vocês estão me ouvindo? Tudo bem. Sim. Tudo bem. Imagem boa, tudo bem. Então, as apresentações, né? Ao início, a gente já está aqui há mais ou menos uns 3 minutos, mas aí a gente vai falando, vai fazendo as apresentações e já já as pessoas ficam sabendo do que se trata. Então, eu sou a Fernanda de Moraes, do canal Primeira Impressão, e nós temos um clube de leitura, hoje denominado Clube de Leitura Primeira Impressão, e nós acabamos de ler o livro Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, essa mineira que conta a história da Errinde, essa menina que foi trazida para o Brasil. Ixi, a Mila caiu. Canadá. Eu tentar convidá-la de novo. Você está me vendo, Lili? Tudo normal? Sim, sim, Você está muito vendo a bem. Mila? Mila Sim, não, né? não, Ah, só eu acho, você. ela já está aqui de novo. Eu acho que caiu.
Não sei o que está acontecendo. Ó, solicitei, ela escreveu. Então, mas eu tento. Ah, agora sim, porque não estava aparecendo a solicitação dela. Eu clicava, mas não aparecia. Agora vai dar certo. Acho que sim. Pronto, Sim, agora. agora vai. Aí. Pronto. Ah, meu Deus. E agora? Agora sim. A Estou solicitação de vinha, volta. a solicitação vinha, Mila, mas eu não consegui aceitar, por isso que eu demorei de aceitar. Tranquilo. Né? Então vamos lá de novo, né? Então a gente terminou de ler Um Defeito de Cor, o livro da Ana Maria Gonçalves. Deixa eu mostrar ele para vocês, quem não conhece a obra, quem está aqui pela primeira vez, né? Esse livrinho fininho, de assim, 957 páginas, que a gente conseguiu finalizar a leitura. E hoje nós estamos realizando a nossa quinta live, né? A primeira live foi com a Lili, que esteve aqui comigo para a gente falar sobre as diversas temáticas que a gente ia falar sobre em Um Defeito de Cor, né? Sobre as questões da escravidão, as questões do feminismo, as questões da infância. Depois a gente teve outras lives, uma live de literatura comparada com a Jalusa. A gente teve uma live com a Cláudia sobre gerontologia, né? E a questão da ancestralidade em Um Defeito de Cor. Depois disso, a gente teve uma live sobre o silêncio das minorias com a Fernanda Oliveira, que é surda, então a gente teve uma intérprete de Libras. Então foi um momento muito, muito especial também. E hoje nós vamos fazer a nossa quinta e última live falando de direito para quem? Esse direito para quem? Porque nós vamos atribuir, nós vamos juntar o direito à literatura. E hoje nós vamos fazer essa junção bonita aqui com essas duas moças maravilhosas que vocês estão vendo, que é a Liliane, formada em Direito pela Universidade Federal de Pelotas, estadual? Estadual de Federal. Pelotas. Federal de Pelotas. Isso. A Universidade Federal de Pelotas, né? Também formada em letras, doutora em linguística, e está aqui para complementar. A Lili tem um canal de literatura também chamado Liliane Prestes Leituras, e vocês seguem ela lá, tá bom? E também Camila Pina, né? Nossa mestre. Agora de mim eu vou ter que ler, gente, porque agora eu vou ter que ler só uma parte, senão eu ia ter que passar a noite toda aqui também. É brincadeira. A gente valoriza, né? A gente se autodescreve, a gente se valoriza. Mais uma vez, boa noite para todo mundo que está chegando. A Mila, ela é mestre em Relações Étnicas e Contemporaneidade na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Ela é especialista em História do Brasil pela Universidade Estadual de Santa Cruz, aqui da nossa região, Ilhéus, Itabuna. Ela é bacharel em Direito pela UESC também, que é a Universidade Estadual de Santa Cruz. Mila tem um curso de extensão em Gestão de Políticas Públicas em Gênero e Raça pela UFBA, que é a Universidade Federal do Estado da Bahia, e também em Direitos Humanos na UESB, que é um curso em Educação Popular, um curso de formação em Educação Popular em Direitos Humanos na Universidade Estadual do Sudeste da Bahia também, e atualmente ela é professora numa instituição de ensino chamada UniFTC, que é a Universidade de Faculdade de Tecnologias e Ciências, aqui na Bahia. E é isso, é com esses dois currículos maravilhosos que nós vamos, assim, ter o prazer de conversar sobre direito e sobre um defeito de cor. Então, meninas, estão prontas, preparadas para esse diálogo? Eu vou fazer uma mini leitura aqui, só para a gente dar continuidade, tá bom, gente? Vamos lá. No período colonial, havia uma lei, entre as muitas outras leis segregacionistas, que impedia que negros e mulatos ocupassem cargos civis, militares e eclesiásticos.
reservados aos brancos. Quando o talento, a competência ou a vontade eram muito grandes, o negro ou mulato podia pedir a dispensa do defeito de cor, que foi concedida, por exemplo, ao padre mulato José Maurício, um dos mais importantes musicistas e compositores coloniais brasileiros. Ele apenas pôde se tornar mestre da Capela Real e responsável pela música sacra, que lá tocava depois de dispensado o defeito de que padecia. Essa explicação foi dada pela escritora Ana Maria Gonçalves numa entrevista que ela deu na editora Record, e de fato essa lei existiu e é baseado nisso que nós temos o título Um Defeito de Cor. E a gente sabe, então, que esse livro nasce de uma questão do direito, né? Que é justamente a questão das leis. E agora eu passo a palavra a Liane, que vai conduzir, né, esse diálogo mais dentro do arcabouço do direito, do qual eu não faço parte, mas eu estarei aqui dando pitacos e fazendo comentários regados à vida. Podem? Muito bem. Obrigada, Fernanda, pelo convite, pela oportunidade. Agradeço a Camila, né, também pela conversa que vamos ter agora, né? E a Fernanda que vai dar vai fazer as inserções em relação ao livro Defeito de Cor, né? Então, nós vamos falar dos direitos, né? Ou da ausência desses direitos no período histórico compreendido na obra Um Defeito de Cor, né? Que é uma obra que retoma um período grande e importante da história do Brasil, né? Só que para que a gente consiga chegar na obra, né? Para que a gente consiga falar da obra e dos aspectos jurídicos envolvidos na obra, a gente precisa antes fazer uma contextualização a respeito de direitos humanos. Por quê? Porque hoje em dia se fala muito em direitos humanos, né? O senso comum fala muito em direitos humanos e na maioria das vezes, ou em boa parte das vezes, de maneira superficial e equivocada, né? Não existe por parte da população um letramento, do ponto de vista jurídico, um letramento suficiente para que se debata de maneira mais profunda a questão dos direitos humanos. Então, por conta disso, nós pensamos em fazer essa contextualização para que depois a gente consiga, então, chegar na questão dos direitos humanos à época em que a história de Um Defeito de Cor acontece, né? Então, quando a gente fala em direitos humanos, nós temos um documento que é assinado por um grande número de nações no ano de 1948. Só que direitos humanos é uma construção histórica que culmina em 1948, mas que não é resultado só daquele momento, né? É uma construção histórica que começa lá no Iluminismo, começa lá, né? Lá na Europa, com as reivindicações da burguesia, com a Revolução Francesa. Né? Então, a gente pode comentar, né, Camila, um pouco a respeito disso. Né? O que a burguesia reivindicava naquela época? Né? A burguesia como uma classe social naquele período, numa condição desfavorecida, em contraposição
a um modelo de Estado absolutista, né? O rei tudo pode, o rei toma decisões arbitrárias, né? Decisões a seu bel prazer em todas as esferas, ele simplesmente manda matar, ele simplesmente, enfim, isso se aplica para qualquer decisão, né? Então, a burguesia vem para decidir, para reivindicar que as coisas não aconteçam mais desta forma. Né? Vem para pleitear que esse poder absoluto do rei seja destituído. Né? E que, no lugar disso, se constitua a tripartição de poderes. A tripartição de poderes, que é o que nós conhecemos hoje como legislativo, executivo e judiciário. O legislativo que cria as leis, que antes tudo estava concentrado nas mãos do monarca, né? Legislativo para criar as leis, o executivo para executar estas leis e governar, e o judiciário para fiscalizar os dois outros poderes e para fiscalizar também o comportamento dos cidadãos e punir todo e qualquer descumprimento da lei, seja dos governantes, por parte dos governantes, seja por parte dos cidadãos. Né? E, além disso, a burguesia reivindica igualdade. Reivindica a igualdade, coisa que não havia até então, não havia. Tínhamos a casta dos nobres e uma grande massa da população que não tinha direito a nada. Quer comentar, Camila? Então, gente, primeiro eu gostaria de agradecer pelo convite, até porque esse convite me impulsionou a fazer a leitura do livro Um Defeito de Cor, que eu já escutava há um tempo, já tinha acompanhado o trabalho de pessoas com a temática, e que nesse momento terminou que eu não consegui evitar a leitura. E terminei hoje a leitura, inclusive, então estou nesse momento ainda, né, extasiada com a leitura que eu fiz, e feliz mesmo com todo o aprendizado que a obra traz para a gente, né? Porque é uma obra que não só transforma, como forma também epistemologicamente a gente, a partir de um outro ponto de vista. Então, gostaria de começar agradecendo pela oportunidade de estar aqui também conversando com Liliane, que conheci através de Fernanda, e que trouxe para mim um direcionamento de análise que é super interessante, né? Que é discutir essa obra a partir da perspectiva dos direitos humanos. Né? Quando Nanda falou comigo, eu iria para outro caminho. E aí é essa a riqueza do livro. Essa é a 5ª live, e que poderia ter uma 6ª, e que poderia ter uma 7ª, e que poderia ter uma 8ª, de tanto conhecimento nas diversas áreas e tanto conhecimento também na área jurídica que ela traz para a gente, né? E aí Liliane falou para a gente sobre essa historicização dos direitos humanos, os direitos humanos que atualmente é tão atacado e que a gente não consegue nem compreender o porquê de um ataque a direitos que são voltados para todos os seres humanos, né? E aí a gente fica tentando entender como é que esse discurso de ataque aos direitos humanos ele se forma e de que forma a gente pode converter, né? E aí Liliane traz para a gente uma coisa: esses direitos humanos eles culminam com essa declaração, né, de 1948, mas não começa aí. E aí ela resgata a gente para o momento do iluminismo, né? E aí, assim, quando eu trabalho essa temática na área da filosofia jurídica, eu pego e faço um pouquinho ainda mais de resgate, né, de retorno, que eu vou tentar ser bem rapidinho aqui, né, porque nosso tempo é curto, mas para a gente pensar em uma grande bifurcação que tem no direito, que é o justnaturalismo e o justpositivismo, né? Porque os direitos humanos é resultante de uma dessas vertentes, né, que é justamente o justnaturalismo.
E esse pensamento justnaturalista não nasce nesse momento do iluminismo, né? Mas é um pensamento que já vem desde os estudos da antiguidade. No momento em que a gente tem, né, a inserção da escrita, e aí é muito importante que a gente faça um recorte, que a história que a gente aprende na escola e a história também que a gente termina acessando na universidade é a história europeia. Não é só contada a história europeia como se fosse a história do mundo, né? Como é contada também a partir da perspectiva europeia a história de todo o mundo, né? Fingem que estão contando a história do mundo todo, mas estão contando a história de guerras europeias. Fingem que estão falando de todo mundo, né? E mesmo se tivessem, ainda seria perigoso, porque seria a perspectiva de um grupo, né? De alguns grupos, na verdade, que também há disputa, né, de conhecimento na Europa, mas de alguns grupos dentro de um mesmo centro, que é esse centro europeu. E aí a gente pega esses direitos humanos, né, que quando a gente pensa assim, de uma forma embrionária, a gente vai falar dos direitos naturais, que já na antiguidade grega estava sendo discutido, que é o quê? São os direitos que a gente tem por a gente ser humano, né? Na idade grega, numa perspectiva, né, quando a gente pensa nessa idade antiga, a partir de Grécia, a partir de Roma, né, a gente vai entender que são direitos da natureza, ou seja, são direitos que a gente nasce tendo, né, digamos assim, direitos inerentes. E esses direitos naturais são aqueles direitos que não precisam estar escritos, porque são óbvios, né? São algumas leis da natureza, os gregos dirão, que se a gente observar, vai pensar, uma pessoa sai de uma mãe, né? Coisas assim que são deduzíveis a partir da observação da natureza. Todo mundo morre, né? É uma lei da natureza incontestável. E aí, de um outro lado, existem alguns direitos que são assegurados pelo Estado ou por quem está no poder, né? São conquistados por essa população e são positivados, ou seja, são escritos. O que é mais forte, né? As leis da natureza ou as leis que são escritas pelos homens, pelas mulheres? E aí o direito vem se debatendo nisso ao longo dos séculos, né? Os que defendem que esses direitos naturais estão acima dos direitos positivados pelo Estado são chamados de justnaturalistas. Os que defendem que o direito que está escrito nos códigos, nas constituições, nas declarações, né, estão acima, né, tem maior poder de interferência na sociedade, vão ser os positivistas. E aí esses grupos vão se dividindo na Idade Antiga, mais tarde na Idade Média, depois na Idade Moderna e ainda hoje, nesse momento que a gente chama de Idade Contemporânea. E aí, assim, na Idade Antiga, direitos naturais, os direitos inerentes a gente, enquanto integrantes da natureza, eram para ser observáveis na natureza, né? Os filósofos iam fazer essa reminiscência para poder identificar que direitos são esses que a gente tem, independente do governante aceitar que a gente tem. Na Idade Média, vai dizer que esses direitos naturais das pessoas, eles são ditados por Deus. Mas como Deus não vem e fala diretamente, vão ter seus sacerdotes que vão dizer quais são esses direitos que a gente tem, independente do governo reconhecer ou não. E aí a gente chega na Idade Moderna, que é esse momento, né, do iluminismo que Liliane trouxe para a gente, e esses direitos naturais, eles vão ser reconhecidos a partir do uso da razão. Então, assim, o que acontece? A gente tem uma Idade Moderna, que é posterior à Idade Média, que vai trazer para a gente alguns momentos que são bem diferentes entre si, mas que culminaram nesse modelo de organização que a gente tem hoje. Primeiro, o Renascimento, depois o absolutismo, né? E aí a gente vai ver burguesia e Estado, né, se reunindo para afastar a influência da Igreja, que era quem estava controlando esse poder na Idade Média, já que havia uma descentralização de poder, não tinha um rei único, né? Cada senhor feudal era rei da sua terra. E aí o Estado surge primeiro como essa ideia de superstatus, né? Então, aquele rei, o senhor dos senhores. E aí ele concentra o poder. E a burguesia, ok, vamos concentrar esse poder para afastar a igreja. Mas aí vem um movimento posterior, que é o iluminismo, né? Que vai falar, pronto, agora a gente tem que afastar o Estado.
A gente tem razão suficiente para não precisar obedecer à igreja e tem razão suficiente para não ter que ficar obedecendo arbitrariedade de rei. De rei, exato. E aí, essa burguesia, porque a modernidade é isso, né? É a ascensão da burguesia. Essa burguesia vai chegar e vai falar pra gente assim: eu quero igualdade. Eu quero igualdade. Por quê? Porque a burguesia era juridicamente povo. A burguesia tinha o capital, mas não tinha status. E essa igualdade que a burguesia estava dizendo que queria é a igualdade jurídica. Ou seja, a gente não quer mais que se existam privilégios de nascimento. Que uma pessoa nasça com um privilégio. Era nobreza, né? A nobreza, a gente está cansado de sustentar a nobreza. A gente está aqui, ó, conquistando, né, através do nosso mérito, e a gente quer igualdade jurídica. A gente quer que todo mundo seja povo. Era igualdade social? Não, calma aí. Por quê? Porque era igualdade jurídica para aqueles que já tinham capital. O povo, que era povo, mas não tinha capital, ia continuar lá desprovido de seu capital, então não vamos falar desse negócio de direitos sociais, né? Vamos falar de igualdade jurídica, em que todo mundo é povo. E aí, quando a burguesia conquista o poder, né? Nesse período que se encerra com a Revolução Francesa, aí a gente começa um novo momento histórico, que é a contemporaneidade. E aí, nesse momento, ó, esses direitos humanos, esses direitos dos homens, que estavam ali sendo declarados, eles deixam de ser encontrados na razão e passam a ser encontrados nos códigos. E aí esses direitos humanos saem desse lado do justnaturalismo e parte para o justpositivismo. Né? Os burgueses agora não tinham mais esse interesse de dizer que era a razão que ia dizer. A razão estava escrita no código. A razão, né, iluminista deveria ser a razão universal. Não é a sua razão, Fernanda, a minha razão, Camila, a razão de Liliane, com suas diferentes perspectivas do que é certo e errado. Não. A razão universal, que era a razão reta, a correta, a que deveria servir para todos os homens, tinha sido ditado pelos iluministas e estava agora consagrado nas declarações. Isso não é a primeira declaração, né? Ela serviu para alavancar o processo. Né? Sim. Serviu para alavancar o processo. Agora, num novo estágio, está tudo positivado, escrito nas declarações. E agora é necessário que permaneça escrito para que seja garantido. Para evitar o quê? Inclusive, novas transformações, porque já chegou no ponto em que a burguesia desejava. A gente já conquistou o que a gente queria, a gente não quer novas mudanças. Lili, Sim. Eu estou ouvindo você um pouco robotizado. Não sei se Mila também está ouvindo. Também. Sim, tá. O seu áudio está um pouco robotizado. Você está ouvindo a gente bem? Sim. Então, você estava com áudio ótimo. Aí, de uma hora para outra, ele começou a ficar um pouco robotizado. Você está no micro... Você está sem microfone, né? Sim. Estou sem microfone. Eu não sei o que foi que houve. Você quer... Se de repente sair, se entrar de novo... se você quiser, ou então pode continuar. Assim, né? Para mim tá tudo bem. Tá dando para ouvir. Tá dando para ouvir você perfeitamente. E dá para entender também, só tá robotizado. Cadê? Ok. Tá. Quer falar mais alguma coisa, Camila? Aí sim, só que aí, né, como Liliane traz pra gente esse momento de 1948, eu quero deixar, né, evidenciado para vocês que eu parei em 1789, né, 1799. Momento, né, que acaba a modernidade, começa a contemporaneidade, e aí o plano estratégico do iluminismo, não só da França, né, como do iluminismo também, né, das revoluções burguesas que estavam acontecendo em outros espaços, como os Estados Unidos, né, com Declaração de Virgínia, como também na Inglaterra, né, com Declaração dos Homens. Esse momento aí é um momento em que se cria a ideia de Estado e que se planeja consolidar o capitalismo. Então, que não cabe mais aquele modelo de senhor protegendo, né, população. Não cabe mais aquele modelo
de privilégios e de modificações, né? E aí começa a se formar essa ideia de Estado que a gente tem na contemporaneidade, fazendo essa divisão, né? Essa tripartite aí dos poderes que a gente tem nesse momento, que começa a se organizar nesse momento histórico da contemporaneidade pós-Revolução Francesa. E isso tudo eu conto acontecendo na Europa, porque cada um desses movimentos, eles atingem as nações que vão se formando, a ideia de nação é desse momento também, né? De uma forma diferente. E a gente tem os direitos humanos nascendo como conquista de cada povo em relação à sua nação. Esse período todo antecedendo a Primeira Guerra, né? E aí vem a Primeira Guerra, pós-Primeira Guerra, e começa a se pensar. A gente tem que discutir esses direitos humanos numa perspectiva internacional. A gente precisa garantir internacionalmente esses direitos humanos. E aí a gente tem um momento posterior, que é a Segunda Guerra, né, em que a gente conhece todos os horrores, porque são horrores que ficaram famosos, esses horrores desse período da Segunda Guerra, com a ascensão do nazismo, dos regimes totalitários. E aí, né, as nações se desesperam, né, e falam assim: morreu, não tem como se falar em direitos humanos, não tem como se garantir respeito a direitos humanos. Todas as promessas da modernidade não foram cumpridas, a igualdade não foi alcançada, né? A propriedade, né? Porque inclusive os iluministas, os burgueses tiveram que rebolar muito para poder explicar que o direito à propriedade é um direito natural como o direito à vida, né? Então, assim, foi todo um trabalho para explicar por que o direito à propriedade é um direito que todo homem tem. É um direito natural como a vida, como a saúde, como a liberdade, como a igualdade, né? E teve que elaborar todo um pensamento mesmo para convencer a gente, né? E a gente aceitar que o direito de acumular bens também é um direito humano. Quando a gente chega na Segunda Guerra, que a gente se assombra, né, com todos esses problemas que vieram pós-modernidade, né, a gente continuava vendo barbáries acontecendo entre os povos, aí a gente fala da universalização dos direitos humanos. Aí a gente fala da instituição, né, de organismos voltados para assegurar que os direitos humanos sejam aplicados e respeitados em todos os espaços do planeta. E aí a gente tem um momento que, quando a gente pensa em cada um desses estados, como a gente fala o Estado brasileiro, né, é um movimento que começa também assim a se desenvolver na América Latina como um todo, que a gente vai chamar de neoconstitucionalismo. E aí é o quê? É colocar esses direitos humanos assegurados, que é baseado em uma coisa simples, que é a dignidade, né? É o valor que é trazido pós-Segunda Guerra Mundial, e as constituições devem inserir entre seus direitos fundamentais os direitos conquistados, né, a partir de 1948, e aí eu chego no momento em que Liliane parou também. Né? Né? E aí a gente tem uma declaração assinada em 1948, nesse momento Guerra Fria, né? E nesse momento tão traumático, né? Pós Primeira, Segunda Guerra, né? Sim. Que está todo mundo tão desolado por tudo que aconteceu, né? Tão descrente de tudo, né? E aí a gente tem duas lideranças, né? Duas nações liderando e polarizando o debate, assim como o cenário político estava polarizado. Então, de um lado, os Estados Unidos puxando o debate para a defesa das liberdades individuais, e, de outro lado, a União Soviética, né? Então, União Soviética, puxando o debate para os direitos sociais, né, para a garantia de direitos sociais, né, de um mínimo de igualdade para todos, né? E aí surge, então, esta Declaração dos Direitos do Homem, em 1948, que é assinada hoje por mais de 300 países.
né? E que, tendo sido assinada pelo país, seja qual país for, tendo sido assinada pelo país, essa declaração passa a ter força de lei no país, né? Tanto que as constituições, elas se pareiam, né? O texto constitucional, ele se adapta, né, Camila? Ele se pareia em termos de conteúdo ao conteúdo da Declaração dos Direitos do Homem, né? Não vai haver dali para frente, eu digo dali para frente da assinatura, né? Da assinatura para frente não vai haver incoerência do texto constitucional em relação à declaração, né? E aí a gente pode fazer um parêntese, né? Do quão curioso é a gente ver as pessoas sendo contra, quando se manifestam contra os direitos humanos, contra o exercício dos seus próprios direitos, né? Porque nós estamos a todo momento exercendo esses direitos, né? É o direito à liberdade, como tu disseste agora mesmo, né? É o direito à liberdade, é o direito ao acúmulo de bens, à propriedade, à saúde, à liberdade de expressão, enfim, né? Trabalho, a moradia. Coisas muito básicas, muito básicas, né? Mas que tem que estar lá. Por quê? Ora, veja só, ora, veja a incoerência. A incoerência advinda do desconhecimento por uma eventual ditadura, minha gente, né? É preciso que isto esteja garantido, não é? Né? Exatamente. Tem gente comentando aí, mas eu não enxergo. Sim, inclusive eu já vi aí que minha mãe entrou. Vi que minha mãe entrou. Beijo para minha mãe. Também estou vendo aqui Jennifer, que é minha aluna. Isso como se não fôssemos humanos. Pois é. Né? O pessoal está comentando aqui, Vivi. O pessoal está comentando que realmente que concorda, né? Que está concordando com o que vocês estão falando. Mila, quando sua mãe entrou, seus olhos brilharam. E imediatamente. eu estava aqui vendo Mila falando, Lili, e lembrando do tempo que eu e Mila dividimos casa. E eu me lembrei aqui que Mila sempre foi um orgulho. Sempre foi um orgulho. Eu estou aqui como Jacuí. Orgulhosa, né? De ter Mila. É uma aula. Isso mesmo, muito lindo. Né? Mas então, assim, só para a gente poder chegar logo em um defeito de cor, né? Me parece que é importante a gente pontuar o seguinte. Então, ok, há toda essa trajetória histórica para que vai sendo construída, como muito bem explicou a Camila. Eu contribuí um pouco, né? Mas a Camila explicou muito bem, e que culmina na Declaração, né, dos Direitos Humanos, Declaração dos Direitos do Homem. Só que estas duas expressões, Declaração dos Direitos do Homem, Direitos Humanos, são expressões genéricas. Do ponto de vista linguístico, são termos genéricos. E isto leva o homem médio, que é um termo do direito, né? Leva o senso comum a acreditar que esta é uma conquista que abrange a totalidade das pessoas. E isto não é verdade. Né? À medida que esses direitos foram sendo conquistados, eles foram conquistados gradativamente, mas é preciso pontuar que eles foram conquistados para quem? Né? Para quem? Eles foram conquistados para o homem, ou para o ser humano do sexo masculino livre.
e com um certo padrão de renda ou de acúmulo de capital. E branco. Né? E branco. Sim, mas eu queria ainda deixar para mais para frente para dizer isso, porque ainda lá na Europa, sem chegar ainda lá no hemisfério norte, ainda era preciso ter um padrão de renda, de acúmulo de bens, ainda para ter acesso a esses direitos conquistados no primeiro momento, né? E aí, se a gente for pensar assim, ok, os direitos eles foram evoluindo. Primeiro se conquistou os direitos civis, depois os direitos políticos, depois os direitos sociais. Isso foi, né, foi não crescendo historicamente. Se a gente for pensar no direito a voto, vou pensar uma coisa apenas, né? Um exemplo. Direito a voto, no Reino Unido, o voto feminino foi autorizado, né? Foi autorizado por lei em 1918. No Brasil, em 1932. Em Portugal, o sufrágio universal só foi estabelecido, universal, só em 1974. Né? Então, assim, igualdade é algo que é muito difícil. É muito difícil. Igualdade é uma coisa que não rolou. Não rolou ainda. Né? E é nesse contexto que nós vamos chegar em um defeito de cor. Né? Os direitos conquistados diziam respeito, né, a uma visão assim, uma visão, como antes foi dito, né, uma visão eurocentrada, uma visão branca, masculina, né? O que a Camila tem a dizer sobre isso? Então, né? E, gente, quando eu já trabalhei, né, com a matéria de direitos humanos e fundamentais em algumas oportunidades, e é sempre interessante como a gente precisa explicar historicamente esses direitos humanos, porque quando Liliane traz para a gente mesmo aqui, né, os direitos civis, políticos e sociais, né, a gente tem algumas formas para explicar, porque o lema, né, o lema dos direitos humanos, que também é como meio que se subdivide esses tipos de direito, né, que é liberdade, igualdade e fraternidade, é um lema que surge lá em 1789, né? Só que aí a liberdade vai ser encarada como que a gente classifica como direitos civis, que são os direitos individuais, né? E aí o que acontece? Foi suficiente a gente confrontar esse Estado absolutista para dizer assim, Estado, você não pode mexer na minha propriedade, você não pode, né? Você vê exemplos, inclusive, no livro, no momento de retorno, né, em África, com outra organização social de reis, num momento de morte e de pegar os bens, né? O rei se apropria de 1/3 dos bens e tal. Então, assim, ali começa a se discutir esses direitos individuais, que é o quê? É uma noção de individualismo que começa já nascendo no final da Idade Média, que é assim, não, olha, a gente vai julgar e analisar o ser humano pelo indivíduo. Não tem isso de laços naturais obrigatórios. Quando eu vejo alguém, eu vejo só alguém, eu não vejo seu pai e sua mãe. Né? Isso tudo é dedução. Né? Inclusive, eu nem gosto muito de romantizar os direitos naturais, que às vezes parece romântico, porque esses direitos naturais também foram utilizados para explicar a escravização de pessoas, também foi explicado, né, utilizado para explicar a desigualdade de mulheres. Tem um autor, né, Rousseau, que é bastante conhecido, e que, quando eu vou trabalhar com filosofia do direito, eu gosto muito de um autor chamado Alisson Mascaro. Ele faz parte de um grupo que é do pensamento crítico do direito. Mas ele supervaloriza Rousseau, inclusive. E a gente chega lá e a gente vê que Maria Clara, filha de Querrinde, vai falar sobre Rousseau, um filósofo que acredita que a igualdade não pode alcançar as mulheres. Né? Então, assim, essa igualdade para quem, né? E aí, assim, a gente vem em direitos individuais contra esse Estado absolutista, e aí, beleza. Os direitos civis
é uma conquista da burguesia. E aí parece, às vezes, que todos os direitos humanos são presentes da burguesia, mas a gente está falando dos direitos individuais. Quando a gente chega nos direitos políticos, né, já é uma conquista do proletariado, que é uma classe que surge já com a consolidação do capitalismo, né? E aí é esse proletariado que está dizendo o quê? Não, a gente vai precisar ter participação política para que essa igualdade chegue nos trabalhadores, porque senão a igualdade vai ficar só entre os burgueses ricos, não vai chegar na classe proletária, né? Então, aí a gente chega em um terceiro momento, né, dos direitos sociais, que aí vai estar de acordo com aquele lema da parte da fraternidade, que quando foi inventado em 1789, Mascaro vai dizer que foi o jeito que a burguesia teve para convencer o povo que não tinha capital a pegar nas armas, no lugar do povo que tinha capital, né, prometendo que no final ia dividir a fatia do bolo, mas ficou com o bolo todo, né? E aí a burguesia fica com esse bolo todo e o proletário fala, a gente precisa de inserção política, e mais tarde os socialistas dizem, a gente precisa de um mínimo de dignidade, porque se a gente não tiver o que comer, a gente não tiver onde morar e a gente não tiver saúde, a gente não tem como disputar igualmente, né, pelos bens e serviços do cidadão, pelos bens e serviços dos seres humanos. A gente não vai ter como acessar os seres humanos se o Estado não garantir um mínimo, não garantir que eu não tenha que morar na rua, não garantir que que eu não tenha trabalho para eu conseguir, enfim. E aí, para essa primeira leva, né, que não é assim, não é para a gente pensar que primeiro uma coisa, né, a vida é um direito de primeira dimensão, né, é um direito individual. No entanto, quando a gente pensa na perda do controle, né, de vida das pessoas que foram escravizadas, a gente já vê esse direito numa perspectiva coletiva. Quando a gente pensa no acesso ao sistema de saúde, a gente já pensa numa perspectiva social, né? Então, o que muda com o passar dos tempos? Não são só novos direitos que vão sendo afirmados, né? Como o direito das mulheres, os direitos dos LGBTQIA+, direitos das populações negras, das populações indígenas, mas esses próprios direitos que já tinham sido afirmados lá, né, no século XVIII, eles ganham uma nova roupagem. Então, o direito à propriedade surge em 1789, mas agora a gente tem o direito à propriedade qualificado pela função social. A gente tem um direito à vida que diz que o absolutista não vai poder chegar e matar alguém sem passar, né, por um devido processo legal, né, executar alguém sem um devido processo legal, ou seja, o Estado não vai poder chegar e matar quem ele quiser, mas a gente tem um direito à vida hoje que é compreendido como uma vida digna, que insere, por exemplo, o direito à saúde pública, né? Um direito a estudar que não é só você poder frequentar a escola, mas é garantir que tem escola pública, né? Então, assim, esses direitos humanos, com os passados do tempo, vão ganhando novas roupagens, justamente porque novos sujeitos começam a participar dessas declarações. E aí, pós 1948, a gente tem a autodeterminação dos povos, né? Ou seja, esses povos que tinham sido deixados de fora, pois integravam nações colonizadas, eles passam também a participar da luta pela conquista de direitos humanos. Só que assim, gente, quando a gente pensa nos direitos humanos, como a gente também pensando em qualquer esfera da vida, a gente compreende que as dinâmicas de poder vão influenciar na garantia desses direitos, né? Liliane traz para a gente o voto, né, o direito político, que a gente está falando lá daquele momento, né, século XIX, e a gente entendendo que esse voto universal é uma conquista muito mais recente. Mas se a gente parar para pensar, e aí tem um documentário, Ilha das Flores, não sei se vocês já viram, que é um documentário de 1985, ele é bem curtinho, super recomendo, e ele vai discutir sobre isso, assim, agora, 1985, e as pessoas estão em um patamar, em um status inferior ao de porcos. Por quê? Porque eles não têm dono e não têm dinheiro, né? Pessoas que vivem do que catam no lixão, né? Então, assim, agora a gente vai ver pessoas que não têm direito à liberdade. A gente
Semana passada eu estava vendo uma reportagem sobre o número de pessoas que estavam, número de mulheres que estavam sendo escravizadas em casas, né, na função de doméstica não remunerada, pessoas que eram escravizadas. Então, assim, a gente hoje fala em direitos de sexta dimensão, de sétima dimensão, direito a um meio ambiente equilibrado, direito à paz, né? Direitos relativos à reprodução assistida, tecnologias, e a gente tem pessoas que ainda são escravizadas, né? E a gente tem pessoas ainda que não têm uma moradia. Estamos Fique à com pouco vontade. tempo. Quase Então é nada. conquista, né? Vamos lá, É vamos conquista. É conquista e Vamos luta, lá, gente. gente. Direito é conquista e luta. Nós Constante. só temos 10 minutos. Lili, você quer falar mais alguma coisa? Não, eu penso, Fernanda, que temos que pontuar aspectos do livro. Então, agora Vamos agora eu boto meu bloco no Instagram. Exato. E lá estão perguntando qual é a plataforma em que acha esse documentário, A Ilha das Flores. No YouTube acha. No YouTube. Até respondi aí. Então tá. Meninas, esse tema do direitos humanos me chamou a atenção quando eu, um belo dia, estava lendo e, como sempre, uma ideia louca brotou na minha cabeça, porque eu vi o título e lembrei que era uma lei. E leis têm tudo a ver com direito, apesar de algumas pessoas não acreditarem nisso. E aí eu achei que era muito relevante que a gente fizesse a nossa última live falando sobre esses direitos que foram tomados ou sequer chegaram ao conhecimento dos povos de África, né? E é uma coisa tão grave, tão grave, tão grave, que eu vi vocês fazendo esse histórico do direito, dessa repercussão, da questão do liberalismo. Vocês foram lá na Grécia Antiga, vocês passaram pela Primeira Guerra, vocês passaram pela Segunda Guerra, vocês chegaram ao nazismo. E é como se a escravidão não tivesse acontecido. E isso me remete ao fato de que a história sempre foi contada por um povo, e para um povo que tinha um pouco de direito. Ou você era burguês, ou você não era burguês, mas ainda assim você era uma pessoa. Né? E quando os europeus eles vão até a África, né, até o continente africano, para buscar aquelas pessoas que tinham uma cor diferente e, por serem mais escuros, também acreditavam que eles não tinham alma, ou que tinham uma alma escura, e que por isso mereciam e precisavam de salvação, eu fico pensando de que toda a nossa história, e nós estamos tão voltados, tão imersos nessa história, que a gente também acredita nisso, mesmo sem querer acreditar. É como se o direito não tivesse passado por esses países que precisavam ser vistos, né? É como se esses povos não tivessem contribuído de nenhuma forma para a formação do mundo como o mundo é. Em Um Defeito de Cor, que é um livro de formação, um romance de formação, um romance histórico, um romance que traz tantas informações, eu separei aqui alguns trechos que eu vou falar brevemente para que a gente possa entender por que dessa live, né? A Declaração de Direitos Humanos, ela nasce muito tempo depois da abolição da escravidão, em 1888, que, na verdade, é uma lei para inglês ver, de proibição, que, na verdade, nasce bem antes com a proibição do tráfico de pessoas, né, através dos mares. Mas sempre foi uma lei para inglês ver, para que o comércio fluísse, para que o capital chegasse aos povos, para que os bancos pudessem surgir no Brasil e por toda a América Latina, né? E Um Defeito de Cor, lá na página 63, eu citei aqui, não ter direito ao próprio nome. É porque nessa página, os povos, quando eles chegavam de África, eles, antes de descerem no Brasil, eles precisavam ser batizados por um padre e receberem um nome de branco, um nome cristão. Na página 90,
os povos não tinham direito a exercer suas práticas religiosas. E eu estou falando disso porque era necessário que eles escondessem os seus santos embaixo de suas esteiras, em buracos no chão. E a Querinde, que é a protagonista do livro, chega a dizer que não sabia como aquelas paredes estavam ainda sustentadas, porque embaixo das paredes inteiras eram só santos. Não ter direito a entender a liberdade, na página 97 e na página 98, porque os negros, quando eles eram, os povos africanos, quando eles eram liberados, quando eles eram libertos, eles achavam que estavam sendo castigados ou que eles não tinham merecimento da liberdade. Eles achavam que ser livres era um castigo. E isso é não entender o sentido de liberdade. Quando ela fala em não ter direito a desfrutar da infância, é quando a personagem de 12 anos, que foi retirada dos braços de sua casa em África, tem que casar, porque ela está exposta a questões sexuais que ela não precisaria estar. Não ter direito de se apropriar da sua própria capacidade de trabalho. E aí a marxista que vive em mim fala. Né? Saúda. Porque... marxista que há em mim, saúda a marxista que há em você. Habita. Que habita em você. Né? Os brancos que escravizavam pessoas negras poderiam alugar essas pessoas para trabalhar em outra casa e receber o dinheiro porque eles se apropriavam da força de trabalho daquelas pessoas. Não ter direito a amamentar seus filhos, porque uma mulher escravizada só podia dar leite do peito ao próprio filho se tivesse um filho de branco nascido na casa. Porque eles consideravam que amamentar enfraquecia a mulher. Por último, e não esgotado, eu citei aqui da página 538 o direito que era único para os povos vindos de África, que era ser propriedade de alguém. Quando há um burburinho no Brasil acerca da dispensa, da possibilidade de continuar traficando pessoas, quando há um burburinho no Brasil de que a abolição da escravatura estava prestes a acontecer em nome do mercado, em nome do comércio, em nome do capital inglês, então foram ditadas várias leis e que esses povos vindos de África não tinham direito a nada, eles só tinham direito a ser propriedade de uma pessoa. Eles não gozavam de direitos em terras brasileiras, eles precisavam, para gozar desses direitos, voltar para a África como se eles tivessem escolhido vir para o Brasil. Né? Então, assim, esse livro é um documento que precisa ser compactado e ser oferecido como material didático em sala de aula. Porque, é como eu falei no começo da minha fala, agora há pouco, é como se a escravidão não tivesse acontecido para a maioria dos povos, é como se isso não tivesse relevância na construção e na constituição das nossas instituições. Das nossas isso que gerou o desespero, né, em relação às barbáries, não foi a escravização, tráfico e morte, né, de milhões de pessoas negras e indígenas. O que gerou a comoção mundial foi a morte do grupo de judeus. Não que isso não deva gerar comoção. Exato. Mas isso alarmou a sociedade. Exato. Mas a escravização não, porque não era a gente, né? E a gente estava falando de direitos humanos, e essas pessoas não gozavam do status de humanos. Esse é o meu... E aí achavam explicação científica e religiosa, né, para isso. Isso. Até Darwin, né? Até Darwin, ou Darwin, como vocês queiram chamar, foi vítima, né, de ser usada da própria teoria para poder explicar a questão da evolução e a questão da escravidão de povos brancos sobre povos negros. Então, é muito importante que a gente continue difundindo literatura e difundindo literatura associada a tantos outros conhecimentos. E esse é um dos nossos objetivos aqui na minha página, é um dos objetivos da Liliane, e eu sei que certamente é um dos objetivos da Mila, em termos de acrescentar enquanto cultura, enquanto conhecimento. A gente precisa abrir os nossos olhos, precisa começar a ver as nossas histórias sob as perspectivas de oprimidos e não de opressores. Toda história tem dois lados, toda história tem duas partes,
e todo mundo tem direito à fala. E eu estou muito feliz hoje, porque apesar do direito da mulher ter sido restrito por muito tempo ao sufrágio, à fala, à escrita, a posicionamento social, a escolha pelo casamento ou não, hoje só mulheres estão aqui falando sobre isso, né? Falando sobre um tema que durante muito tempo foi restrito a homens, né? E a homens brancos, donos de um patriarcado, de uma supremacia imperialista, branca, machista, e que está se tornando etérea. Etérea é a palavra que eu quero para todas essas qualificações masculinas, né? Que nós possamos, assim, continuar esse trabalho bonito, que é falar de direitos, falar de literatura, falar de Querinde, falar de um defeito de cor e falar que a live tem que ser encerrada porque o nosso tempo está acabando. Inaceitável. 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 Mas esse é o nosso direito, né? De 1 hora aqui, então. Eu quero muito agradecer vocês, meninas, como eu disse antes, né? Por vocês abraçarem também a minha loucura, né? E falar de uma coisa assim, tão inusitada para muitas pessoas, mas que eu tenho certeza que ainda vai reverberar bastante por aí, tá bom? Muito obrigada, meus amores, pela disposição, pela disponibilidade, por estarem aqui sempre comigo. Há tanto tempo. Muito obrigada também, gente. Convida sempre, que eu vou voltar sempre. Vamos sim. Gente, nosso próximo livro começa em agosto. Quem quiser participar do clube, o link está lá na minha bio. A gente vai começar a ler Mulheres que Correm com os Lobos a partir de agosto. Ainda não tem data prévia, mas quem quiser participar, vem com a gente. E até a próxima live. Beijos, boa noite. Boa semana. Tchau, gente.